Bom dia a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Como sempre, eu inicio esse vídeo, esse devocional, solicitando a sua colaboração. Acesse o link, vá lá no canal do YouTube. Primeira coisa que você deve fazer, dê sua curtida. Precisamos da sua curtida. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe. Envie esse devocional para os seus amigos, peça que eles se inscrevam e envie para outros. O nosso objetivo é fazer com que esse devocional chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas sejam abençoadas diariamente com uma porção da palavra de Deus, que venha trazer orientação, refrigério, sossego, motivação e entusiasmo. Eu conto com você. Nós estamos meditando na série Reflexões sobre Igreja. E o texto que está em apreço, por enquanto, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós já vimos aqui alguns elementos necessários para a igreja e que faz com que ela seja realmente esse corpo de Cristo. Vimos a unidade a despeito de diversidade. Ontem vimos a individualidade e a mutualidade. Hoje veremos mais também dois aspectos importantes. Aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos, eu vou ler aqui a partir do 18, que diz o seguinte, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 18, diz o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Hoje vamos destacar mais dois elementos importantes nessa reflexão sobre a igreja como corpo de Cristo. A primeira é a disposição. Versículo 18 diz, mas Deus dispôs, presta atenção, mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Veja como o nosso corpo é belo. Veja a minha mão esquerda e a minha mão direita, né? Parecem que são iguais, mas não são. Se você tentar colocar a mão direita no braço esquerdo, vai dar confusão, né? Deus dispôs da maneira correta, no lugar certo, para que o corpo funcionasse. É outra parte que nós vamos falar daqui a pouco. Então, assim na igreja, que é considerado o corpo de Cristo, Deus colocou cada um no seu lugar, Deus dispôs. Ali na igreja local, você tem um papel importante. Assim como a mão direita só funciona direitinho no braço direito, assim como a mão esquerda só funciona direitinho no braço esquerdo. Outra coisa, eu não posso colocar a mão nos pés. Você já viu aquele ditado, quando alguém faz alguma coisa errada, a gente fala, trocou as mãos pelos pés. Na igreja, mesma coisa. Deus te colocou lá.
E você é parte integrante da igreja Corpo de Cristo. Você é um membro, como diz aqui esse texto. E você precisa descobrir ali o seu lugar para funcionar. Porque Deus te colocou lá. E Ele não te colocou lá assim aleatoriamente. O texto fala que Deus dispôs conforme a sua vontade. De acordo com a vontade de Deus, você vai funcionar bem naquele lugar específico. Por isso que às vezes em algumas igrejas nós vemos membros que não progridem, vemos membros que não exercem o ministério produtivo. Por quê? Ou estão no lugar errado, ou não estão fazendo nada, estão lá acomodados no canto. Mas assim como no nosso corpo, cada um membro funciona exatamente bem, de acordo com o lugar em que foi colocado por Deus, assim deve ser na igreja. Então Deus dispôs, Deus colocou cada um no seu lugar, certo? O versículo 24, o 23 já começa, né? E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nós são indecorosos são tratados com decoro. E aí diz, mas Deus estruturou o corpo. Veja que além dessa disposição, ou seja, que cada pessoa está colocada no lugar certo na igreja, Deus estruturou. A igreja tem uma estrutura, assim como o nosso corpo tem uma estrutura. Embora cada membro tenha a sua individualidade, mas ele obedece uma estrutura no nosso corpo. Deus colocou nosso corpo aqui, cada peça no seu lugar. E cada uma dessas peças, cada um desses membros, funciona dentro de uma estrutura, pensando no bem-estar do corpo. Você vê que nenhum membro do nosso corpo age independentemente. Ele é estimulado pelo nosso cérebro. Tudo que a gente vai fazer passa pelo nosso cérebro, porque o nosso corpo é estruturado de forma compacta, de forma harmoniosa, de forma sincronizada. E assim deve ser na igreja. Embora cada um esteja ali disposto, Deus colocou no seu devido lugar, mas precisa haver uma homogeneidade na igreja. Aí é onde entra a estrutura. Cada igreja tem sua estrutura e o membro de uma igreja precisa procurar a sua funcionalidade, entender onde ele está nesse contexto para responder de uma forma benéfica a essa estrutura do corpo como igreja. Então, se você está na igreja lá de forma improdutiva, procure descobrir o seu lugar e funcione de maneira correta dentro da sua individualidade, mas pensando na mutualidade que nós falamos ontem e entendendo que existe uma estrutura e você precisa reconhecer essa estrutura para funcionar dentro dessa estrutura. Assim é numa empresa, assim é num clube e muito mais na igreja Corpo de Cristo. Então, a dica de hoje é essa. Eu vou colocar mais um elemento aqui. Além dessa disposição e dessa estrutura, existe o que nós chamamos de funcionalidade. Assim como no meu corpo, né? Cada membro está ali no seu lugar, obedecendo uma estrutura, ele precisa funcionar. Se ele não funcionar, ele vai ficar ali paralisado. E às vezes, né, tem membros do nosso corpo que nós precisamos amputar, porque senão vai prejudicar o bom andamento do corpo como um todo. Tem pessoas que têm paralisia nas pernas, tem pessoas que têm paralisia nos braços e aquele membro não está funcionando. Na igreja tem muitos crentes paralíticos, ali parado, que não está fazendo nada. Então você precisa entender qual o lugar que Deus te colocou na igreja. E você precisa entender a estrutura da igreja para ter a sua funcionalidade. Então veja que coisa bonita que o apóstolo Paulo traz para nós a partir dessa ilustração da igreja comparada ao nosso corpo. E a igreja, na visão bíblica, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? E a igreja é o corpo. E nós, individualmente, somos membros desse corpo. E precisamos entender que Deus nos colocou ali. Deus nos dispôs ali para funcionar, seguindo uma estrutura. E cada um de nós precisa ter essa funcionalidade. Então a dica de hoje, ou as dicas de hoje, né? Essas características da igreja hoje são essas três: disposição,
estrutura e funcionalidade. Você precisa funcionar, mas para funcionar você precisa entender a estrutura da sua igreja e entender em que lugar você se encaixa mais perfeitamente, assim como o nosso corpo. Muitas pessoas estão desiludidas da igreja, por quê? Porque não estão trabalhando, porque não entendeu o contexto onde se encaixar, não entendeu a estrutura e não estão funcionando. Mas, como eu sempre digo, a igreja é a única entidade credenciada por Deus como sua agente, sua representante aqui na terra. E você faz parte dessa igreja. Se encontre lá, funcione, descubra o seu lugar. Pai bondoso, como eu sempre faço, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus e oro pedindo que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, visite cada um dos Teus servos que estão assistindo esse devocional. Abre a mente para que entendam e para que descubram o seu lugar no Teu corpo, que é a igreja. Abre a mente, entusiasme eles, ó Deus, motive eles para que trabalhem, exerçam sua funcionalidade na Tua igreja, que é o Teu corpo. Supra também, ó Deus, cada uma das suas necessidades, entra com providência, traz refrigério, renovo, entusiasmos para os Teus servos. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia chamado hoje, né? E que hoje seja um novo dia cheio da presença e das bênçãos de Deus. Funcione na igreja. Deus te abençoe.